Boa noite, meus irmãos. A campanha do Quilo hoje é em homenagem à médium Ivone do Amaral Pereira. Irei citar algumas informações sobre essa irmã que muito contribuiu com sua mediunidade para o nosso estudo da doutrina, sendo um instrumento para nos alertar e ensinar que a vida continua. Pois bem, a irmã Ivone nasceu na pequena vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro. Nasceu no lar espírita, tinha 5 irmãos e um outro mais velho que ela, filho do primeiro casamento da mãe. Seu lar era pobre e modesto. Aprendeu com os pais a servir os mais necessitados, pois em sua casa eram acolhidos os mais necessitados, inclusive os mendigos. 2 entidades eram particularmente caras: o espírito de Charles, que fora seu pai carnal e a quem considerava como tal, devido às lembranças vivas de uma encarnação passada. Foi seu orientador durante toda a sua vida, inclusive nas atividades mediúnicas. E o espírito Roberto de Canalejas, médico espanhol, em meados do século XIX, outra entidade em que Ivone nutria profundo afeto. Ivone deixou 20 obras de sua lavra mediúnica, entre as quais Memórias de um Suicida, no qual Chico Xavier considerava a obra que melhor retrata a profundeza do umbral. Esse livro foi recebido em 1926, mas ele só foi editado 30 anos depois, em 1956, pela Federação Espírita Brasileira. Quando Ivone estava entre nós, foi uma costureira. A penúltima encarnação de Ivone foi como Leila Vilares de Guzmán, uma jovem espanhola que suicidou-se no Rio Tejo aos 20 e poucos anos. Devido a essa atitude, Ivone lia nos recortes de jornais nomes de irmãos que tinham praticado suicídio e orava por eles. Os mesmos depois vinham agradecê-la tamanha gratidão, e vinha em seu casarão onde residia abraçá-la e andar pelos jardins de braços dados, sem que ela, confusa, soubesse distinguir se o visitante estava encarnado ou desencarnado. Dia 9 de março de 1984, desencarnou. Ela desencarnou com 83 anos e contribuiu com os trabalhos espirituais durante 54 anos. Agora que sabemos um pouco dessa nossa irmã, irei dar as boas-vindas com um pequeno texto deixado por ela, no qual diz assim: ter esperança é acreditar que a vida vai melhorar, apesar das circunstâncias adversas. Por essa razão, levantamos todos os dias e também votamos em pessoas. Ter caridade é nutrir sentimento de ajuda a outrem, sem esperar nada em troca. Às vezes, nossa ingenuidade não conhece limites, mas em poucos minutos passa. Ivone do Amaral Pereira. Desejo a todos uma excelente campanha, que possamos prestar bastante atenção em tudo que vai ser dito através dos outros irmãos. Uma excelente aula. E mais uma vez, gratidão. Obrigada pela oportunidade. Que Deus nos abençoe em todas as áreas de nossas vidas.
Que assim seja. Boa noite, muito boa noite, queridos amigos e irmãos legionários da campanha do Quilo de Neã. Aqui, Leonides Arruda, hoje quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Fiquei com a missão de fazer a prece inicial para os trabalhos que irão iniciar neste momento após a minha prece. Prece inicial. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião da noite de hoje. Obrigada, Jesus, muito obrigada, que assim o seja, e assim será. Boa noite, queridos legionários, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Me chamo Sônia Nascimento, sou trabalhadora da casa e hoje, na nossa campanha do Quilo Virtual, irei abordar um tema do capítulo o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês me desculpem, eu estou um pouco gripada hoje. Então, sobre o tema bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. E no Sermão da Montanha, quando o Mestre Jesus quando ele afirmou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ainda hoje, esse ensinamento ele é incompreendido pelos homens. Então, o que realmente ele pretendia dizer? O que ele queria falar? E Jesus, ele nos fala que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. E ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus nos ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então ele se refere às almas singelas, simples, despidas de ambição, de egoísmo, que normalmente costumam triunfar nas lutas do mundo. Que o ignorante que possui essas qualidades, ele será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Então, em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade como a maior e mais nobre de todas as virtudes, porque ela é a que nos aproxima de Deus, enquanto que o orgulho nos afasta, nos distancia muito. Porque o orgulhoso, ele nega tudo,
o que é humildade, o que a humildade defende, né? Então, meus irmãos, humildade, que eu entendo, é a força moral por excelência, que nivela, né, todos os homens como irmãos e estimula sempre a prática do bem, porque humildade é desprendimento de si mesmo, enquanto que o orgulho é contrário, é uma fraqueza. Ela dispersa, ela odeia, ela revida, faz o homem sucumbir ante os menores contrariedades, se sente permanentemente infeliz, fica naquela busca. Então, ser humilde, como seria? Um ser corajoso diante das contrariedades da vida, de vencer obstáculos naturais, mas sem revolta, sem violência, perdoando a quem nos ofende, trabalhando, servindo muito, incessantemente. E isso é ser humilde, conforme Jesus nos ensina. E o maior exemplo, né, de humildade foi Jesus. E nos dias de hoje nós temos também como exemplos de humildade, temos o Chico Xavier, temos a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. São muitos seres iluminados que são humildes. Nosso Francisco de Assis. Então, tem uma frase que Chico sempre dizia, o seguinte, que ele dizia: quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem essencialmente é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem. Então, a gente vê que a humildade, ela tem as características principais, que são o desapego, né, que são aos bens materiais, a necessidade de trabalho e aprendizado, e o servir, que é a busca incessante da capacidade sempre de servir, entendendo que é o caminho do aperfeiçoamento. Então, nós temos que aprender muito sobre a humildade, sobre ser um pobre de espírito, como Jesus nos ensina. Então, Jesus nos diz nesses exemplos edificantes dele mesmo, quando estava na cruz, que foi o maior exemplo que ele já deu, quando ele deixou por último, que é quando ele está na cruz, que dá o exemplo da humildade. Então, a questão de se colocar numa posição de humildade, como Jesus nos sugere, é no sentido de estarmos cientes de que, por mais que saibamos, sempre haverá algo a aprender. Por mais que tenhamos avançado em nossa condição humana, por mais que tenhamos aprendido, sempre haverá muito a buscar, a aprender. E o conhecimento é tudo, é infinito e nos proporciona muitas mudanças em nossa consciência espiritual. Então, humildade e fortaleza é a firmeza do propósito e coragem na produção do bem. Simplicidade é espontaneidade, é amor, é coração. E este, meus irmãos, é o caminho para que possamos ser verdadeiramente humildes de coração. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesse trabalho maravilhoso que é a campanha do Quilo.
que possamos continuar no nosso trabalho de hoje com as considerações de nossa querida Ivone Pereira, que é mais um voto, é mais um ser iluminado de humildade. E a gente vai seguir com as vivências, né? Que nós temos muita coisa para falar. Uma boa noite a todos. Muita paz. Boa noite, meus queridos amigos legionários da campanha do Quilo. Meu nome é Adriana Barbosa e vou ler os 10 mandamentos da campanha do Quilo. O primeiro, perdoar a todo momento qualquer ofensa. O segundo, tolerar cheio de boa vontade qualquer fraqueza do próximo. Não procurar enxergar o defeito de ninguém. O quarto, elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. O quinto, não se magoar quando receber qualquer ofensa. Sexto, não comentar o mal feito de quem quer que seja. Sétimo, falar no bem, no Evangelho e na moral de Cristo. Oitavo, não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. Nono, ter muita paciência em qualquer experimentação. Décimo, não falar nem gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. E gostaria de falar, como nós estamos fazendo uma homenagem à senhora Dona Ivone Amaral, eu tive a oportunidade e o prazer de ler Memórias de um Suicida, que é da psicografia dela. E adorei o livro. Recomendo porque é um exemplo para todas as pessoas que pensam que estão vivendo nesse planeta e que pensam ou já pensaram que eu já pensei em tirar minha própria vida. Mas com a graça de Deus eu não consegui. Não consegui realizar esse ato. E depois da leitura desse livro, eu tenho mais certeza ainda que as pessoas que sofrem muito, as pessoas que cometem suicídio, antes e depois no mundo espiritual continuam sofrendo. Mas a gente tem que se conscientizar. Hoje é o último dia do mês de setembro, do Setembro Amarelo, né? Que a gente está tentando conscientizar as pessoas que o mês de setembro sobre a conscientização das pessoas contra o suicídio. Então, nós temos o dever, como cristãos, de espalhar essa semente e ajudar aos nossos irmãos que estão nessa terra passando por tribulações a tentarem viver e fazerem o possível, mesmo enfrentando uma doença, porque a depressão é uma doença. E as pessoas que sentem isso porque eu estou terminando psicologia e estou trabalhando diretamente com pessoas. Atendi essa semana uma senhora que pensou, depois de um relacionamento de 14 anos, pensou em se matar. Tentou mesmo, não chegou a realizar, mas os pensamentos, as ideias suicidas a permeavam e continuam permeando o pensamento dela.
Mas assim, como profissional de saúde, nós temos que ajudar os outros. E com o exemplo de Dona Ivone, que passou por muita coisa, que viu, psicografou aquele livro, Memórias de um Suicida, de Camilo, que o espírito era Camilo. Então, assim, ela testemunhou uma vivência muito dolorosa antes do suicídio e depois no mundo espiritual. Então, nós temos que tentar ajudar essas pessoas que tanto precisam. Muito obrigada. Boa noite, irmãos. Eu vou ler os mandamentos da campanha do quilo. 10 benefícios em espécie. Primeiro, alijar das nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Segundo, obedecer ao ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Terceiro, praticar a justiça ensinada pelo Divino Mestre, expressa nestes termos: faze aos outros o que desejas que te faça. Quarto, cultivar a humildade, a modéstia e a fraternidade. Quinto, desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido. Sexto, treinar a mansidão ensinada pelo nosso Divino Mestre. Sétimo, desabrochar a piedade amorosa, sem a qual não seremos cristãos. Oitavo, intensificar em nosso espírito e nos da coletividade o ambiente pacífico com os testemunhos do bem. Nono, educar a nós mesmos e a humanidade na prática sincera do perdão, sem o qual estaremos sempre afastados de Deus. 10º e último, incentivar o povo para a prática do bem desinteressado. Então, meus irmãos, que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa continuar nos abençoando a cada amanhecer e que possamos aproveitar toda a oportunidade que nos é dada, fazendo sempre o bem, sem olhar a quem, com muito amor e muita alegria. Que assim seja. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, queridos amigos. Com muita alegria, venho participar com todos a vivência de hoje. Eu sou Elizabeth Calado e vamos narrar uma pequena vivência de Ivone do Amaral Pereira, essa notável médium, psicógrafa do livro Memórias de um Suicida, que, a exemplo dos casos de ressurreição narrados nos evangelhos, como a volta à vida da filha de Jairo, do amigo Lázaro, o filho da viúva de Naim, Ivone também esteve em morte aparente por mais de 6 horas, por compromisso assumido em existência pretérita. E ela, que havia nascido às vésperas de Natal, em 1906, com apenas 29 dias de vida, ela sofre um súbito acesso de tosse, que a levou à sufocação e à morte aparente, apresentando a rigidez cadavérica, a face macilenta e o corpinho arroxeado, sem respiração e pulso. Então tomaram-se as providências de praxe. O único médico da pequena cidade de Rio das Flores, no Rio de Janeiro, atestou a morte por sufocação e lavrou o atestado de óbito,
Encomendou-se o caixão, vestiram-na com a roupinha branca e azul, como a do menino Jesus, com a coroa com pequenas rosas sobre a cabeça. Apenas sua mãe, uma senhora extremamente religiosa, não queria acreditar na morte de seu anjo e, apegando-se a um quadro da mãe de Jesus, faz-lhe comovente súplica, mantendo sua menininha no berço até o último instante. Essa longa angústia é cortada por um grito. Ela voltava à vida e para a alegria de todos. A única sequela foram os ferimentos causados pelos espinhos das rosas. E a ciência médica afirma que o cérebro suporta pouco mais de 5 minutos sem oxigenação e raramente deixa de apresentar graves consequências. Entretanto, o espírito Bezerra de Menezes nos fala da catalepsia espiritual, com o afrouxamento dos laços do perispírito, que pode durar de segundos a muito tempo, o que nos traz compreensão às narrativas dos evangelhos e nos leva a meditar sobre as palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse fenômeno, que se chama catalepsia ou morte aparente, foi fruto dos muitos complexos que carregava no espírito, já que na última existência terrestre morrera afogada por suicídio. Por isso ela permaneceu durante 6 horas nesse estado. E sua tarefa junto aos suicidas, ou seu resgate, como gostava de afirmar, lhe foi anunciada pela primeira vez pelo espírito Roberto de Canalejas. Este espírito já lhe aparecia desde a primeira infância e com ela falava. O que sabemos é que o suicídio é infração às leis de Deus, considerada das mais graves que o ser humano pode praticar ante seu Criador. Os próprios espíritos de suicidas são unânimes em declarar a intensidade dos sofrimentos que experimentam, a amargura da situação em que se agitam, consequentes do seu impensado ato. Ivone trouxe para sua última experiência física o compromisso com o suicídio. Cabia a ela, como médium, atender a espíritos suicidas, orientando-os no caminho do equilíbrio da própria consciência, além de aconselhar e escrever livros e artigos que ajudassem os indivíduos a valorizar a vida, fugindo da ideia de autoextermínio. Ela dizia mesmo que os amava, naturalmente por compreender a extensão das suas dores, dos seus sofrimentos. E Ivone Pereira trabalhou a vida inteira praticando curas espíritas, através de preces, como receitista homeopata, assessorada pelos espíritos Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva e outros nomes cujos nunca foram identificados. E ela conta que conseguiu muitas vezes curas em obsidiados com certa facilidade, coadjuvada, ou seja, ajudada por companheiros afins. E ela tinha uma multiplicidade de mediunidade. Ela tinha psicografia, psicofonia, receitista na homeopatia, conselheira, passista, premonitória, de desdobramento, intuitiva, efeitos físicos, que era materialização, cura de obsidiados, paralíticos, tinha vidência, oratória. Nossa, quanta mediunidade!
O importante trabalho realizado por Ivone era o de fazer orações pelos suicidas. Ela costumava recolher nomes nos jornais para colocá-los em um caderno de orações. Era um outro trabalho que ela fazia, que fazia parte de sua rotina. Também era responder um grande volume de cartas que recebia com frequência. E ela dizia que sentia sempre um grande amor pelos espíritos obsessores, que sempre os teve como amigos e sempre foi correspondida por eles, que nunca a prejudicaram. E ela nos conta que se consagrou aos serviços de Jesus e apenas a ele obedecia, sempre à Igreja do Alto. E com ela exercia caridade em qualquer dia e hora em que fosse procurada pelos sofredores. Para isso, ela se aprofundou no estudo severo da doutrina, a fim de conhecer o terreno em que caminhava e conservando com razão a sua independência. E, no entanto, sempre tendo o rigor dos horários fixados pelos centros em que ela servia, ela jamais se submeteu à burocracia mantida por alguns. Em qualquer parte, em qualquer dia, fosse na residência dela ou nas dos necessitados, ela trabalhava, ela ajudava. E assim ela conseguia curas significativas, pois aprendeu com o Evangelho e a doutrina espírita que não há hora nem dia para exercer o bem. E para finalizar, numa palestra de Haroldo Dutra Dias, ele conta-nos que Ivone, já idosa e muito querida, tinha no dia do pagamento da sua aposentadoria, tinha amigos queridos que a levavam ao banco. Então, num desses dias, ela ia receber a aposentadoria, aí aproveitava para pagar suas contas. E quando foi chegando no dia, Ivone liga e fala com a senhora: "Minha filha, tudo bem?" Aí a outra responde: "Tudo bem, dona Ivone, como é que a senhora está?" Aí ela: "Tudo bem, minha querida." Aí ela: "Hoje é o dia do pagamento, não é?" Aí: "Sim, minha filha." Dona Ivone responde: "Eu estou ligando para isso. Hoje eu não vou poder receber o pagamento." "Mas por que, dona Ivone?" "É porque eu vou viajar, minha filha." "Mas, dona Ivone, a senhora vai viajar? A senhora vai com quem? Alguém vai lhe acompanhar?" "Não, minha filha, não se preocupe. Nessa viagem eu vou sozinha." "Mas sozinha, dona Ivone, é muito arriscado." "Não, minha filha, não se preocupe, já está tudo acertado. E eu já tenho uma companhia." Aí que a senhora responde: "Ah, que coisa boa, dona Ivone. E quem é que vai lhe acompanhar?" Aí ela: "Olhe, não se preocupe. A viagem é de 10h30 da noite." "Mas é tarde, dona Ivone." Aí ela: "Não, mas não se preocupe não, porque quem vai me acompanhar é o Dr. Bezerra de Menezes." Aí ela então ficou tranquila: "Então boa viagem, dona Ivone." E essa senhora, na sua ingenuidade, pensava que era um médico encarnado e ficou tranquila. Quando foi mais tarde, que chega o cidadão e pergunta: "Hoje acompanharam dona Ivone ao banco?" E aquela senhora fala que dona Ivone tinha ligado que ia viajar, mas não disse para onde ia, mas que já tinha companhia e iria com o Dr. Bezerra de Menezes. E às 10h30 da noite, Ivone desencarna. Na noite de 9 de março de 1984. Vitimada por trombose, desencarnou durante uma cirurgia que se submetera no Hospital da Lagoa,
no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado, tinha 83 anos, mantivera-se solteira, cumprindo dignamente o mandato mediúnico, exercido com amor e total devotamento ao semelhante. Que lição, que vida! Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a todos por essa oportunidade de conhecer uma médium tão notável. Gratidão. Boa noite, legionários queridos. Que a santa paz de Deus, nosso Pai maior, lindo e maravilhoso, possa nos iluminar para nosso evangelho de hoje. Que campanha maravilhosa. Vamos continuar, vamos seguir. E eu fiquei com os deveres do legionário. Vamos lá. Deveres do legionário do quilo. Comparecer pontualmente ao local de trabalho da campanha. Usar roupas adequadas, evitando roupas curtas e decotadas. Ser assíduo e dedicado. Não fumar, não comer, não beber, exceto água, durante a campanha. Ser vigilante e firmar o pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Evitar qualquer conversa com o companheiro de tarefa, salvo quando se tratar de assuntos referentes à campanha. Não trave discussão com quem quer que seja. Quando for interrogado sobre qualquer assunto referente à campanha do quilo e o desconheça, chamar o dirigente do grupo para os esclarecimentos necessários. Quando for coagido ou oprimido por alguém, procurar manter-se calmo, retirando-se serenamente em oração, pelo pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que encontrar pessoas doentes, acamadas, procurar tomar nota do nome e endereço para fazer preces por elas. Quando encontrar pessoas em miseráveis condições, doentes, famintas, necessitadas de assistência, o legionário deverá, na medida do possível, socorrer com seus próprios recursos, tomar nota e endereço e levar ao conhecimento do dirigente do seu grupo. Quando o legionário observar alguma falta no seu companheiro de tarefa, deve procurar esclarecê-lo amorosamente. Se ele recusar o esclarecimento, levar ao conhecimento do dirigente do grupo. Caso necessite ir ao banheiro, deixar com o companheiro sua mochila e saco. Nenhum legionário poderá tirar dinheiro da mochila, nem gênero do saco, para socorrer a pessoas necessitadas, pois os donativos recolhidos pertencem à assistência das vovós e do NEAM, mantidas pela campanha, e nem trocar dinheiro também. O legionário deverá sempre devolver as mensagens, a bata, a sacolinha, o boné e o saco, para que seja utilizado no próximo domingo. Evitar palestra com amigos, conhecidos, fora das normas da campanha, limitando-se a dar explicações rápidas. Evitar atender celular ou ficar no WhatsApp. Deve comunicar ao dirigente se for necessário. Toda vez que o legionário regressar da campanha, chegando ao NEAM, recolher o material, contar, guardar com cuidados as mensagens, pois serão distribuídas no próximo domingo. Será feita a prece final de agradecimento ao Altíssimo e aos espíritos mentores da campanha, que ajudaram nos trabalhos. Aí então, o dirigente de grupo dará como finalizada a campanha. Que Deus, Jesus, nosso irmão maior, possa nos iluminar, como sempre ilumina, como sempre nos ampara. Que possamos aprender, que possamos estudar, que possamos meditar em cada um desses itens, destes deveres que nos aconchega o coração.
hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Um abraço fraterno a cada um. Beijo. Boa noite, queridos irmãos. Aqui quem fala é Honorina Luna e eu vou proferir a prece final. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos falando nesse mês de setembro, que está finalizando e que faz menção ao suicídio. Essa irmã, que é Ivone do Amaral Pereira, que nos trouxe com tanta propriedade, através da sua narrativa no livro Memórias de um Suicida, o sofrimento e o clamor daqueles que ceifam suas vidas. E vamos lembrar um trechinho do livro onde é narrado a angústia de um pai que se suicidou, chamado Jerônimo, e que pede a Maria Santíssima por seus 2 filhos, Margaridinha, que estava na vida promíscua, da prostituição, e Albino, que se encontrava encarcerado e com intuito de se suicidar. E ele pediu pelos filhos a Maria Santíssima e foi atendido, como assim ela faz a todos no Vale do Suicida, resgatando e trazendo embaixo do seu manto de luz para a luz, a evolução espiritual. E eu trago para encerramento, para a prece final, Ave Maria de Amaral Ornelas, que fala: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, Rainha mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que todos os espíritos suicidas, familiares, vítimas, todos possam ser amparados por Maria Santíssima. E a todos nós, uma ótima noite, que a paz do Mestre Jesus, o Rabino da Galileia, possa estar conosco hoje e sempre. Assim seja. As únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo, devo à prática da doutrina dos espíritos, exposta por Allan Kardec, e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além. Ivone Amaral Pereira.